Olá pessoal, estou de volta aqui no canal, nessa série de vídeos que a gente está conversando sobre educação financeira e também sobre prosperidade. No último vídeo que vocês podem acompanhar aqui no meu canal e também aqui nas redes sociais, a gente conversou como você deve agir diante do endividamento. São mais de 60 milhões de brasileiros que estão com o nome escrito em sistemas de proteção ao crédito. E como é o caminho para você tentar negociar a sua dívida? Quem quiser pode conferir. Mas aí para você chegar na dívida, lá no finalzinho, após a gente conseguir superar essa fase dramática, eu dizia para vocês que é não cair mais nela. Então para você chegar a essa dívida, foram muitas situações que aconteceram. Algumas alheias à sua vontade, outras, infelizmente, provocadas pela atitude equivocada, pelas escolhas erradas. Então hoje eu queria conversar com vocês a partir da ideia das finanças comportamentais, como a gente deve agir diante de tal situação e quais são as grandes armadilhas que a gente precisa superar para não ser aquela pessoa sempre endividada, com dor de cabeça, com sérias dificuldades, não consegue dormir bem, é o tempo todo o telefone tocando com cobrança, é o galego batendo na porta, é o oficial de justiça, é um conjunto terrível de situações que acontecem e tira a paz. Então não tem coisa melhor do que a gente viver, às vezes até com pouco, mas com esse pouco que nos dê tranquilidade, que nos dê satisfação. E para isso é preciso uma vida financeira equilibrada. Por isso que eu falei para vocês sobre o orçamento doméstico, falei como superar o endividamento. E agora eu queria, dentro dos traços aqui, apontar, e fiz aqui uma pesquinha, de um material que já venho há muito trabalhando com ele, sobre o meu curso de educação financeira e código de prosperidade, que a gente pretende aí fazê-lo logo após essa pandemia. E eu queria colocar alguns pontos que eu identifiquei, que eu fui coletando junto com esses outros grupos de estudiosos, principalmente olhando o que diz os especialistas, sobre os grandes vilões que levam você a um consumo irracional. Então eu queria colocar para vocês a pressão social. Muitas vezes nós somos vítimas da pressão social. Coloquei aqui, por exemplo, quando as nossas escolhas elas são não nossas, mas elas terminam sendo criadas pela pressão social. Olha, o teu colega tem uma casa própria, o outro tem um carro, o outro tem a televisão com 50 polegadas. E o sujeito, nesse extremismo de comparação, tanto que Schopenhauer já dizia que uma das maiores razões para a infelicidade humana era a comparação, porque o sujeito nunca conseguia estar bem consigo mesmo. Ele fica projetando sua felicidade no que os outros têm, não no que ele já tem, que pode aproveitar, que pode desfrutar. Ele quer o carro do vizinho, ele quer a esposa que era interessante, que está lá na televisão, ele quer a melhor oportunidade de trabalho, ele quer ser o melhor profissional, porque o parente dele, o fulano de tal, o ciclano, ele vai começando a se comparar e essa comparação não tem mais fim. No final ele fica frustrado e infeliz porque é impossível alcançar o copo. Ou seja, nós, por natureza, somos insaciáveis. Então, isso é um problema que, se a gente não se educar emocionalmente, vai criar uma série de problemas. Eu colocava aqui no meu material, é quando a gente, primeiro, é suscetível à opinião dos outros, O sujeito vai ali, compra um carrinho mais simples, tal, que cabe no orçamento dele, aí chega aquele colega de trabalho, não, esse carro não é bacana, não é legal, isso não tem presença, não tem isso, aí o sujeito pega aquela corda danada, vai lá e compra o carrão, se endivida ali durante 3, 4, 5 anos. Então essa pressão social e essa opinião do outro termina dirigindo a nossa atitude. Quando se sabe que a minha vida tem as peculiaridades, eu tenho o meu orçamento familiar, tudo é muito peculiar, é muito próprio, é muito individual. Então não se justifica eu começar uma caminhada de consumo para a qual eu não tenho condição de assegurar que aquilo será pago satisfatoriamente. Às vezes você tem aquele amigo que tem melhor condição financeira e às vezes o cara quer entrar na onda. Ele, vou viajar para o Rio de Janeiro nesse final de semana. Aí você, para não dar uma de molão, diz eu vou. E para isso vai contratar um empréstimo, ou então vai usar o cheque especial para poder ir para o Rio de Janeiro também, porque teu colega vai para o Rio de Janeiro. Nós somos facilmente influenciáveis. Essa é a grande armadilha. Nós não podemos medir a nossa vida pela do outro. Nós temos que saber o que está no orçamento. Nós temos condições de fazer isso? Não temos.
Eu tenho um projeto futuro e eu quero me preocupar com ele. Então esse gasto eu entendo que ele é supérfluo. Então uma das razões claras do endividamento é isso também. Eu pontuei uma outra aqui, é que muitas das necessidades que são criadas, elas foram adquiridas socialmente, né? Por exemplo, hoje não dá mais para viver sem internet. Mas você tem vários planos de internet, vários planos de TV a cabo, vários planos disso, planos daquilo, aí tem o Netflix, tem o Primo Video, tem isso, tem aquilo outro, porque o colega, o parente, o irmão, então você vai criando a partir das necessidades dos outros, as suas necessidades. Só que às vezes o outro tem uma melhor condição financeira, uma outra situação, foi melhor, está melhor qualificado para o mercado, conseguiu fazer isso, aquilo outro, e você já não tem essa condição. Então são essas situações, as necessidades criadas pelos outros, né? As pressões sociais, né? As opiniões dos outros, terminam influenciando o seu consumo. Então quando a gente tem uma clareza, um autoconhecimento, a gente sabe que tem um limite para as nossas. Até porque, veja bem, que não é o consumo, não são os bens materiais que vão te fazer feliz. Os bens materiais vão te dar momentos de alegria, de êxtase efêmero. O que te vai te fazer feliz é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, com serenidade, com tranquilidade. Então, essa acumulação material, que o Zygmunt Bauman dizia, um filósofo japonês, que é muito próprio das realidades, né, de países capitalistas, que acham que a acumulação material tem a ver com pessoas que são bem-sucedidas. Então, se eu não possuir o que é melhor, vão pensar que eu sou mal-sucedido. A gente vive em função dos outros, quando a gente devia entender que mais do que pensar e ansiar coisas que a gente não pode possuir, é valorizar aquelas que nós possuímos. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria dar especial atenção ao último tópico que eu coloquei aqui no meu material do curso de educação financeira, a nossa preferência pelo presente. Então é muito comum as pessoas não fazerem dieta, não procurarem uma boa alimentação, porque acham que se vir a adoecer vai ser um futuro muito distante e hipotético. Então, como as pessoas não têm noção da gravidade, fazem escolhas erradas. Tem um livro muito interessante que eu já passei aqui para vocês, é do Edward Giannetti, né? O Valor do Amanhã. E o que é importante, a sacada desse livro? É que existe a chamada hipermetropia temporal e a miopia temporal. O que é a miopia temporal? É aquela pessoa que ela só enxerga o presente. Ela esquece completamente do futuro. Ela não sabe que vai envelhecer, ela não sabe que pode precisar de uma reserva financeira, ela esquece totalmente o presente. E existe a hipermetropia temporal, né? Que é aquela pessoa que só enxerga o futuro. Ela não se preocupa com o presente. Ou seja, tudo dela é pensando no futuro. Quando a gente fala no mundo de finanças, não pode ser nem tanto nem tão pouco. Nós temos que ter um equilíbrio entre a miopia temporal e a hipermetropia. Por exemplo, países como a China têm uma taxa de poupança de 50%, o Brasil 22%. Ou seja, na China se exagera pensando no futuro e no Brasil se exagera pensando só no presente. Então o cara diz, para que eu vou economizar? Para que eu vou guardar uma reserva de emergência? Né? Se eu posso morrer e não aproveitar? Essa é uma ideia completamente equivocada. Como também você pensar que vai guardar tudo para o futuro e vai deixar de viver o que realmente existe ao presente. Então o grande X da questão é ter o equilíbrio entre essa hipermetropia temporal e a miopia temporal. Saber aproveitar o presente com aquilo que ele nos oferece e pensar no futuro. E isso é muito fácil fazer quando você tem um orçamento doméstico. Um equilíbrio, como eu falei, 50% para despesas fixas, 20% para despesas variáveis, 10% para o lazer e 20% para investimentos. Esses 20% é pensando no futuro, numa previdência complementar, no sonho de uma casa própria, no sonho de uma viagem, no sonho de um curso, no sonho de uma atividade comercial que eu quero colocar, de um hobby. Então é plenamente possível você equilibrar essas coisas. Mas o que acontece de errado? É porque ou o cara vai pela hipermetropia e coloca tudo no futuro e não aproveita o presente e morre sem absolutamente aproveitar a vida, ou o cara investe no presente maciçamente e esquece que tem um dia do futuro. Então esse é um cuidado dramático, porque o que só pensa no presente esquecendo do futuro vai se endividar. Porque não lembra nem sequer que mais tarde pode estar numa situação financeira muito mais complicada, como por exemplo nós estamos vivendo nessa pandemia, quem não tinha uma reserva financeira, algo guardado, que era um autônomo, está passando por maus lençóis. Então, gente,
O consumo racional exige o equilíbrio de um orçamento enxuto e de um cuidado antes de consumir. Não consuma pelas necessidades criadas pelos outros, pela opinião dos outros, mas acima de tudo, seja racional. Pense 1, 2, 3, 4 vezes antes de consumir. Pense 2, 3, 4 vezes antes de contrair uma dívida. E organizando esse espaço entre o presente e o futuro, você consegue ter a prosperidade, a tranquilidade e a serenidade necessária. Até o próximo vídeo.